Hoje em dia, o carro automático se tornou sinônimo de conforto para a maioria das pessoas, especialmente para quem vive nos grandes centros urbanos. No entanto, um dos maiores desafios é escolher um carro que tenha um câmbio automático confiável, já que no mercado de usados há diversas opções que não valem a pena. No vídeo de hoje eu separei opções que, além de serem muito confiáveis, são carros completos, confortáveis e oferecem um bom custo-benefício. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Então, bora para o vídeo. O Hyundai HB20 de primeira geração é um carro feito para o mercado brasileiro, literalmente, e por isso foi um carro que sempre vendeu muito bem. Mesmo após a polêmica da segunda geração pelo design, você encontra diversas unidades na rua. Isso graças principalmente por ser um carro que tem baixo custo de manutenção e uma alta confiabilidade mecânica. Se você comprar um em bom estado de conservação, provavelmente você terá zero dor de cabeça com este carro. Nos primeiros modelos lá de 2013 e 2014, que foi o ano que ele foi lançado aqui no Brasil, o HB20 tem duas opções de motorização, 1.0 e 1.6. No vídeo de hoje eu separei a versão com o motor 1.6, que nessa época era o único motor que permitia ter o câmbio automático. 1.0 não era disponível. Levando isso em consideração, ele tem três versões, a Comfort, Comfort Style e a Premium. A minha dica é escolher a partir da versão Comfort Style, que já é um carro bem completo. Mas independente da versão, já é um carro muito completo e com certeza, levando em consideração a categoria dele, não deixa a desejar. Tem freios ABS, o duplo airbag, vidros, travas e retrovisores elétricos, sistema de som com USB, dependendo tem Bluetooth, computador de bordo e volante multifuncional. Partindo para a sua mecânica, ele é equipado com o popular motor 1.6 Gamma, que é flex, e gera 128 cavalos com álcool e 122 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 16,5 kg de torque com álcool e 16 kg de torque com gasolina a 5.000 RPM. E ele tem duas opções de câmbio, que é um manual de 5 marchas ou um automático de 4 marchas, que é este que entra para a lista de hoje. É um carro que faz de 0 a 100 em 11 segundos e atinge uma velocidade máxima de 176 km por hora. Mesmo com o câmbio automático, ele continua assim tendo um desempenho ok. Não é um desempenho tão bom quanto o do manual, porém é ok. E o consumo dele também dá uma piorada, isso porque estamos falando de um câmbio automático de 4 marchas. Ele faz dentro da cidade 7 km por litro com álcool e 10,1 km por litro com gasolina. Rodovia, 8,3 km por litro com álcool e 11,8 km por litro com gasolina. O HB20 é um carro que não tem erro, se você comprar você não vai ter dor de cabeça, o custo de manutenção não é nada absurdo, é relativamente barato e para quem quer o primeiro carro automático principalmente, ou um carro para você não se preocupar, vá de HB20. É uma escolha muito sensata, principalmente nos tempos atuais. E para você que ainda não segue o canal no Instagram, corre lá e nos siga. Estamos postando conteúdos e novidades bem legais que às vezes não aparecem aqui no YouTube. Então segue a gente por lá, isso vai nos ajudar bastante. O modelo de 2014 você vai encontrar na faixa de preço de R$50 mil e vale super a pena. É um bom preço se você levar em consideração os concorrentes. O próximo modelo é um tanto quanto polêmico sim, mas eu já até fiz um vídeo falando porque desse carro ser uma excelente compra. É o Jetta 2.0 na versão Comfortline com o famoso motor de Santana. É um carro excelente para quem não procura esportividade e sim pensa mais pelo lado racional. Quer ter um carro com bom consumo, confiável, até porque além do custo de manutenção do TSI ser muito mais alto, aqui temos um câmbio convencional, nada de DSG, e o custo de manutenção também é mais baixo. No geral, é um carro mais simples e resulta em um custo de manutenção mais baixo, até mesmo na suspensão dele. De fato, o motor dele é exatamente o mesmo do Santana, só que com algumas atualizações. E todo mundo sabe que essa mecânica é super confiável,
bem fácil de manter, todo mundo mexe nesse motor e o custo de manutenção é muito baixo. Você não vai ter o melhor desempenho da categoria, mas eu arrisco a dizer que ele fica na média de alguns sedãs 1.8 e 2.0 da mesma época. Considerando alguns concorrentes como Cruze 1.8, Civic 1.8, Corolla 1.8 e Focus 1.6, ele até consegue se manter bem entre esses carros. Poderia ser melhor? Com certeza, mas eu sempre digo que essa versão tem uma proposta totalmente diferente, não queira compará-lo com o 2.0 TSI. Por aqui ele usa o famoso motor 2.0 EA113, também é um motor utilizado no Golf e Polo da mesma época. Esse motor é flex e gera 120 cavalos com álcool e 116 cavalos com gasolina a 5.000 RPM. Ele tem 18,4 kg de torque com álcool e 17,7 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. E o câmbio dele é um manual de 5 marchas, ou ele também tem a opção do câmbio automático de 6 marchas. Ele utiliza um câmbio AQ250, que é convencional, tem conversor de torque. Realmente é um câmbio que prioriza muito mais o conforto do que a esportividade em relação ao DSG, porém o custo de manutenção também é muito mais baixo. O DSG requer uma atenção a mais, uma manutenção a mais e um custo de manutenção mais elevado. Então, se você não quer ter dor de cabeça, não quer ter preocupação, esse modelo aqui é a melhor opção disparado. Ele faz de 0 a 100 em 11,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 198 km por hora. Em relação à média de consumo dele, ele faz dentro da cidade 6,1 km por litro com álcool, já com gasolina 8,8 km por litro. Na rodovia ele faz 7,8 km por litro com álcool e 10,8 km por litro com gasolina. Se você for pegar a maioria dos concorrentes, eles também fazem essa média, ou até conseguem ser pior, já que a maioria dos concorrentes dessa época também utilizam um câmbio automático de 4 marchas, já por aqui é um de 6. Essa versão Comfortline também acaba se destacando pelos equipamentos. Se você garimpar bem no mercado de usados, você pode achar essa versão aqui, que é a versão de entrada, com todos os opcionais do modelo topo de linha, que é o Highline. Então você pode encontrar com os bancos em couro, o piloto automático, faróis e limpadores de funcionamento automático, retrovisor interno fotocrômico, o teto solar, pedal shift e até multimídia, que tinha USB, Bluetooth e até o GPS. Então, dependendo, é um carro muito completo. Por isso a faixa de preço dele varia muito também. É um carro também que tem um bom entre-eixos de 2,65 metros e tem um porta-malas de 510 litros. Dá para levar muita bagagem. E o preço dele eu considero até muito bom. A faixa de preço dele é de R$55 mil e vale super a pena. É um bom sedã automático que você não vai ter dor de cabeça e o custo de manutenção é bem barato. Estamos falando de um sedãs médios mais baratos de manter da categoria dele. O Cerato de primeira geração atualmente tem um preço bem baixo no mercado de usados. Além disso, é um carro bem acabado, completo e espaçoso. É uma alternativa ao HB20 que eu falei anteriormente. Se você quer um carro um pouco mais espaçoso, premium, porém que mantém a mesma mecânica, facilidade de manutenção e o custo, o Cerato vale super a pena. E a média de preço dele não é tão distante, é praticamente o mesmo preço em ambos os carros. O Cerato tem muitas versões nessa primeira geração aqui e muitos opcionais. A versão base é EX e SX, mas você vai encontrar vários catálogos no mercado de usados. E dependendo da versão ele pode ter os bancos em couro, as rodas de liga leve aro 17, o ar-condicionado digital, Bluetooth, pedal shift e muitos outros itens. E o espaço interno dele não deixa a desejar. Tem 2,65 metros de entre-eixos e um porta-malas com 415 litros. Na mecânica, ele usa o famoso motor 1.6 Gama a gasolina, aqui ainda não é flex, gera 116 cavalos a 6.300 RPM e 15,9 kg de torque a 4.200 RPM. Aqui ele acaba perdendo em relação ao HB20 por não ter o motor flex, mas ele ganha em seu câmbio. Ele também tinha duas opções de câmbio, um manual ou um automático. O manual tem 5 marchas, assim como no HB20.
Porém, o automático tem 6 marchas, são 2 marchas a mais em relação ao HB20. Isso melhora não só o desempenho, mas também o consumo. Ele faz 0 a 100 em 12,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 189 km por hora. Na cidade, espere fazer uma média de 9,9 km por litro, já na rodovia, 13 km por litro. Um Kia Cerato 2012 tem preço médio entre 30 e 45 mil reais, dependendo da versão e dos opcionais que ele está equipado, e vale super a pena. É um modelo mais barato que o HB20 e pode ser uma boa alternativa também. Se você quer um carro japonês, familiar e que tem uma manutenção relativamente barata também, o Honda Fit pode ser uma baita opção também para o ano de 2024. Na faixa de preço entre 40 e 55 mil reais, você vai achar um modelo 2012. É um modelo um pouco mais novo que tem algumas mudanças visuais em relação ao primeiro que chegou lá em 2006 e acaba valendo mais a pena ao meu ver. Você vai encontrar 2 versões dele, a versão EX, a de entrada, que tem 2 opções de câmbio, manual ou automático, e a versão topo de linha, a EXL, também com 2 opções de câmbio. Aqui no caso, como estamos falando sobre o câmbio automático, vale mais a pena. Um ponto negativo em relação ao primeiro modelo é que aqui ele já perde o câmbio CVT, ele deixa um pouco a economia de lado. O primeiro modelo é muito mais econômico. É um carro que é bastante completo se você levar em consideração que é um carro japonês e também compacto. Nesta versão topo de linha, você já vai encontrar o ar-condicionado digital e automático de uma zona, os bancos em couro, piloto automático, vidros, travas e retrovisores elétricos, freios ABS, os airbags frontais, Isofix, mas também deve alguns outros itens como o Bluetooth, que para um carro deste ano já poderia ser equipado. Apesar de estarmos falando de um hatch compacto, é um carro que tem um excelente aproveitamento no interior dele. Então, se você comparar com os outros hatches compactos da mesma época, você vai ver que o Fit acaba se saindo na frente. Ele tem um entre-eixo de 2,50 metros e uma largura de 1,69 metros. E o porta-malas tem bons 384 litros, maior até do que vários hatches médios de uma categoria acima. Em relação à mecânica, ele utiliza o famoso e popular motor 1.5 iVTEC, que aqui é flex e gera 116 cavalos com álcool e 115 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 14,8 kg de torque com ambos combustíveis a 4.800 RPM. Ele tem 2 opções de câmbio, como eu falei anteriormente, um manual de 5 marchas ou um automático também com 5 marchas, o que acaba sendo um destaque. Para a época, a maioria dos carros eram equipados com um câmbio automático de apenas 4 marchas. Ele faz 0 a 100 em 13,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 170 km por hora. E o consumo dele, dentro da cidade, é de 7 km por litro com álcool e 10,5 km por litro com gasolina. Rodovia, 8,6 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. Realmente não é tão econômico como o primeiro modelo, mas também não é tão beberrão. O Honda Fit EX e EXL do ano de 2012 você vai achar na faixa de preço entre 40 e 50 mil reais. O Honda City também compartilha várias dessas informações que eu comentei aqui e também é uma boa opção. No geral, você vai levar um porta-malas maior e dependendo do que você procura, vale a pena também levar em consideração o City, que é basicamente o sedã dele. Outra opção muito interessante e que também é sem erro para quem quer comprar um carro com câmbio automático é o famoso Toyota Corolla. Tem uma revenda incrível e o custo de manutenção também não é nada absurdo em relação aos concorrentes dele. Aliás, eu já fiz um vídeo comentando sobre os 5 sedãs médios mais fáceis e baratos de manter aqui do Brasil e ele ficou em 4º lugar. Então realmente é um carro que vale super a pena em todos os quesitos. Apesar de eu achar que o Corolla, principalmente nessa geração aqui, não tem um bom custo-benefício, é um carro que vai te agradar muito, vai agradar a maioria das pessoas. Nessa geração aqui, que é a 10ª, você vai encontrar 5 principais versões, e eu vou comentar qual que vale mais a pena. A versão de entrada, a mais pelada, pé de boi, que com certeza não vale a pena, é a versão XLI. Acima dessa versão tem a GLI, que já começa a valer a pena.
Porém, a versão GLI, que seria em teoria a versão de entrada, já que a XLI é uma versão mais para frotistas na época, acaba valendo mais a pena para quem quer o câmbio manual. Se você quer o câmbio automático, vale mais a pena ir direto para a XEI, que só tem essa opção. É uma versão que acaba sendo mais equipada e vale super a pena. Acima dessa versão tem a Altis ou a SEG, dependendo do ano, porém é uma versão muito cara e muito valorizada. Dependendo, não vale muito a pena, vale você ficar ali na XEI, que não é a versão de entrada, mas também não é a versão topo de linha, e a maioria das pessoas vão gostar bastante. Se você for pegar essa versão XEI, você vai ter o freio a disco nas 4 rodas, o freio ABS, airbags frontais e laterais, vidros, travas e retrovisores elétricos, bancos em couro, piloto automático, porém ele deve o Bluetooth, mas nessa época também não era muito comum na categoria dele. Nessa geração aqui, o Corolla não é um dos sedãs mais espaçosos, porém tem um espaço ok, é sim um carro bastante familiar. Ele tem um entre-eixo de 2,60 metros, poderia ser um pouco maior, e a largura dele é de 1,76 metros. O porta-malas tem 470 litros, poderia já ter um porta-malas de 500 litros, porém é maior do que o Civic G8 na época, que tinha em torno de 310 litros, e era o seu principal concorrente. Partindo para a sua mecânica, motor que você vai encontrar com maior facilidade nesse modelo aqui antes do facelift é 1.8 VVTi, motor flex que gera 136 cavalos com álcool e 132 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 17,5 kg de torque com álcool e 17,3 kg de torque com gasolina a 4.200 RPM. E o câmbio dele é um automático de 4 marchas. Ele também tem a opção do câmbio manual de 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 em apenas 10,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 204 km por hora. Em relação ao consumo, ele faz dentro da cidade 7,4 km por litro com álcool e 10,2 km por litro com gasolina. Na rodovia, 9,4 km por litro com álcool e 13,1 km por litro com gasolina. Um Toyota Corolla XEI 1.8 do ano de 2010 você vai achar na faixa de preço entre 45 e 50 mil reais. Infelizmente é um carro ainda muito caro, mas se você quer um carro zero dor de cabeça, sem preocupação e sem medo de errar, vá no Corolla, que é a melhor opção. Bom, esse foi o vídeo de hoje, deixe nos comentários quais desses carros você levaria para casa. Forte abraço, valeu e fui!